mais um jogador deixa o elenco alvinegro. Segundo informações do site O Dia, o Botafogo acertou a saída de Jefinho para clube chinês. A informação diz que o atacante será jogador do Liaoning Thierry até dezembro de 2026. É isso mesmo. O Botafogo acertou o empréstimo de Jefinho para o Thierry da China. Ele assinou o contrato até dezembro de 2026. Além dos chineses, Santos e o UFC Tóquio do Japão havia demonstrado interesse. UFC e Tóquio do Japão. Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas atualizações a respeito, principalmente dessa negociação, desse impasse entre Botafogo e MLS, no caso Thiago Almada, Transferban. Ultimamente tem sido difícil, inclusive, trazer boas notícias para o Botafogo, apesar de algumas boas notícias, né? Ao mesmo instante em que o Botafogo consegue cumprir seus compromissos com o RCE, com o Regime Centralizado de Execuções, pagando e diminuindo suas dívidas trabalhistas, esse impasse do Transferban vira um problema gigantesco nas costas do Botafogo, nas costas da gestão dessa SAF. E tem mais um novo capítulo agora, que a MLS não aceitou a proposta de parcelamento do Botafogo, só que fez algumas outras duas propostas que, olha, eu enxergo até que a MLS foi muito boazinha com o Botafogo nesse caso. Eu vou trazer aqui tudo para vocês, um resumo, né, do que tá, em que pé que tá essa questão do Transferban agora, porque a cada momento a gente tem novas atualizações, passar também a visão do Botafogo, a resposta do Botafogo mediante a isso, e também falar sobre alguns outros casos, algumas notícias rápidas aqui, saída do Jefinho, nova proposta do David Ricardo, enfim, tudo isso eu conto para vocês aqui depois da vinheta. É isso, meus amigos, somos mais de 140 mil inscritos aqui no GG, eu só agradeço a todos vocês que estão conosco nessa trajetória aqui, o GG indo para 6 anos, cara, 6 anos, em fevereiro a gente completa aqui 6 anos de canal e graças a vocês aqui que nos acompanham diariamente em todos os momentos, né, já comemoramos muito aqui no GG, já ficamos tristes diversas vezes, enfim, todos os momentos que vocês estão aqui com a gente falando de Botafogo, debatendo, concordando e discordando, enfim, estão sempre aqui conosco e a gente agradece muito a cada um de vocês, beleza? Vamos lá, caso Thiago Almada, Transferban, isso já virou uma sessão de desgaste para o torcedor do Botafogo diária, né? Porque é inacreditável a gente ter o começo de 2026 vendo o nome do Botafogo numa lista de Transferban, junto ali com o Real Brasília, com o Ipatinga, com o Amazonas, né? Lista de Transferban dos times brasileiros, e aí tá lá o Botafogo. Até o Corinthians já saiu ontem da lista e ainda tá o nome do Botafogo aqui na lista do Transferban da FIFA por conta desse caso, Thiago Almada, Atlanta United. Bom, qual foi o último passo que a gente viu acontecer aqui? O Botafogo fez uma proposta de parcelamento dessa dívida. Lembrando que o Botafogo não pagou ainda nenhuma parte em relação a essa cobrança do Atlanta United em relação à compra do Thiago Almada. E o Botafogo, nessa proposta de parcelamento, a MLS... Por que a MLS? Aí é importante eu explicar, porque o Botafogo negocia diretamente com a Liga. Porque lá, na Liga Norte-Americana, funciona da seguinte maneira. É como se a MLS cada time tivesse uma parte igualitária dessa franquia. Então, ao invés do Botafogo negociar apenas com o Atlanta United, ele negocia com a MLS, porque o que entra de grana para a MLS é como se tivesse dividido com todos os outros times ali. Então, todos os times têm interesse nessa negociação do Botafogo. Não é só o Atlanta United que tem interesse em receber isso, porque entrando dinheiro para a MLS, acaba atingindo a todos os clubes pertencentes à franquia ali da MLS, beleza? Então dá pra gente entender isso. Então quando o Botafogo senta à mesa para negociar, ele senta a negociar com a MLS, claro, acompanhado ali de representantes do Atlanta, de representantes de outras franquias também da MLS. E aí, nessa primeira proposta do Botafogo para a MLS, a MLS não aceitou e fez uma contraproposta para o Botafogo para que esse pagamento fosse feito. Da seguinte maneira: a primeira proposta é o pagamento total dos 20 milhões à vista, ponto. E a segunda proposta, que essa eu acho que a MLS foi até boazinha com o Botafogo, foi de que o pagamento de metade dos valores com um sinal de entrada e os outros 50 restantes pagos em no máximo 1 ano. Quem está encabeçando essas negociações com a Liga Norte-Americana é o Tairo Arruda, né? O Textor direcionou ele para isso, enquanto o restante da diretoria de futebol ele deixou tocar o barco em relação a contratações e montagem de elenco, né? Independente do Transferban. É o direcionamento do Textor. O restante cuida
das negociações e contratações novas, e o Tyler Rudo fica focado nessa negociação com a MLS. Próxima rodada de negociações deve acontecer na próxima semana, né, onde a gente vai ver qual vai ser o passo tomado pelo Botafogo. O Botafogo vai acatar alguma dessas propostas da MLS? Enfim, talvez o Botafogo entre com uma nova proposta e aí a negociação vai se estendendo. E aí, do ponto de vista do Botafogo, por que o Botafogo contesta esses valores? Por que o Botafogo ainda não resolveu, mesmo alegando ter os valores? Por que o Botafogo ainda não encerrou esse problema? O Botafogo alega que 2 milhões de dólares fazia parte de um acordo para que o Almada se apresentasse no Rio antes das Olimpíadas. Coisa que não aconteceu. O Botafogo descobre que no dia seguinte o Almada não estava viajando para o Rio de Janeiro, e sim foi direto para as Olimpíadas. E aí esses 2 milhões já faziam parte de um acordo que o Botafogo se posicionou em pagar e não foi cumprido. Então o Botafogo já alega que 2 milhões desse acordo já não era devido porque não foi cumprido o acordo na visão do Botafogo. Além disso, o Botafogo alega também que 10% dessa transação, cerca de 2,3 milhões de dólares, era um valor devido a ser pago pelo direito de transferência ao atleta, coisa que não foi efetuada. Então, o Botafogo soma aí 4,3 milhões de dólares, onde ele quer que seja abatido desse valor da dívida total. Sendo que esse caso já foi parar na FIFA e a causa foi perdida. O Botafogo perdeu essa causa. Então, o caso assim, a gente entende a alegação do Botafogo, mas não tem o que fazer. O Botafogo perdeu essa causa. E aí, por isso, que essa negociação vem se estendendo. O Botafogo, apesar da derrota na justiça, né, à toa, gerou o transfer ban, o Botafogo ainda alega que esses valores são injustos, né? São valores que o Botafogo não deveria pagar porque foram de acordos não cumpridos. Coisa que a justiça deu causa ganha para a MLS. Então, assim, não tem mais o que fazer. O Botafogo precisa encontrar um norte nesse acordo para poder resolver essa situação quanto antes, porque agora as coisas já estão começando a prejudicar o início da temporada 2026. E aí, enquanto o Botafogo quer esse valor descontado, o Atlanta quer o valor total, como foi lá na condenação da FIFA, né, e da Corte Arbitral do Esporte, para o Botafogo pagar o valor total da dívida, né? E aí muita gente pergunta, por que o Botafogo então não paga só esse valor a menos? Paga o valor a menos e negocia o restante da questão. O Botafogo não pagou nada, Enfim, acho que a conversa teria sido diferente se o Botafogo fizesse o pagamento a menos, né? Se fizesse um pagamento com essa diferença e o problema que tivesse em questão seria com os 4,3 milhões. Enfim, né? Essa gestão do Botafogo, essa gestão do John Textor de trabalhar sempre no limite, sempre com a corda no pescoço, é o que vem gerando incômodo. E parece que é um modus operandi para tudo, né? Para contratação, para negociação, agora nesse caso com a MLS, enfim, para todos os critérios de gestão, o Botafogo está sempre com essa corda no pescoço. E é o que eu falo aqui, cara, são cenários até que fica difícil da gente compreender, porque ao mesmo tempo que o Botafogo tem esses problemas, o Botafogo ainda cumpre seus acordos lá com o RCE direitinho, pagando o regime centralizado de execuções, pagou já esse mês de novo, está cumprindo com seus compromissos e diminuindo a dívida trabalhista do Botafogo, né? Em contrapartida, todo esse cenário que a gente vê de esse turbilhão de coisas absurdas que vem acontecendo na gestão da SAF. E aí, só para complementar, eu queria trazer aqui até a informação do meu colega Bernardo Gentili, trouxe lá no Arena Alvinegra ainda há pouco, sobre a conversa que ele teve com algumas fontes ligadas ao Botafogo, falando, a frase inclusive que ele traz da própria fonte dele é: saibam que temos condições de passar o cheque de 22 milhões de dólares se isso começar a atrapalhar o Botafogo. Começar a atrapalhar o Botafogo. Eu de verdade, eu fico surpreso com a visão que o Botafogo tem do que seja começar a atrapalhar. A visão de mercado do Botafogo hoje é péssima. Péssimo. O Botafogo hoje é visto como um mau pagador. Não só a nível nacional, como a nível mundial. Infelizmente. É uma coisa que quem construiu isso foi o próprio Botafogo. Essa imagem de mau pagador. Tem a assinatura do Textor como esse cara que é tido como um mau pagador. A gente entende que o transfer ban ele não impede negociação, não impede contratação, impede inscrição de jogador. Quais garantias o Botafogo está dando para essas negociações agora que realmente deixam o atleta seguro de que vai atuar nessa temporada? Lucas Vidalba já foi apresentado, o nome não foi escrito ainda. Riquelme está treinando, o Ítalo está treinando e ainda não foram inscritos, obviamente, por conta do transfer ban. A minha preocupação é que esse cenário, a gente já viu acontecer diversas situações onde o Textor conseguiu resolver. Mas é sempre dessa forma, na corda do pescoço, na última instância, enfim, esperando o problema se tornar maior para poder resolver. Esse é o incômodo que gera pra gente, gera boa parte da torcida, pelo que a gente conversa com vocês aqui em lives e a gente troca essa ideia. Esse incômodo é o que realmente desgasta a torcida do Botafogo. E esse desgaste chega nas arquibancadas. A gente viu ano passado como foi desgastante pro torcedor
querer ir em estádio, querer comparecer, porque a falta de confiança começou a tomar conta, né? E é isso que vem acontecendo. O Botafogo hoje em dia, o torcedor do Botafogo hoje em dia, ele não confia mais na SAF como confiava, não confia mais no Textor como confiava, né? Eu até acho que as coisas vão se resolver a ponto do Botafogo começar uma temporada com os jogadores devidamente inscritos, mas esse desgaste da gestão, a maneira que o Botafogo gere isso, sempre ali na Bacia das Almas, é uma coisa que vai gerando um desgaste a cada ano para o próprio torcedor, que é o grande consumidor do time, que é quem paga o sócio torcedor, que é quem vai aos estádios. Quando a gente fala de desgaste, não é só pelo caso do Thiago Almada, a gente está vendo aí agora o caso envolvendo o Montoro, né? O Vélez, que é uma quantia muito menor, mas pode gerar um transferban mais para frente. Diversos outros casos, o Botafogo chegou a entrar no transferban e ficou um dia no transferban e foi resolvido no ano passado. Mas são coisas que a gente não imaginava, tendo uma SAF, ver o Botafogo no transferban da maneira que está, com esse sufoco nessa negociação para poder sair. Enfim, são questões que a gente espera muito que a gestão tenha uma virada de chave da maneira de gerir um negócio, porque é muito difícil você gerir um negócio futebol da maneira que o Botafogo vem gerindo, sempre com a corda no pescoço. Ainda mais quando você tem concorrente, se é o seu objetivo tá sempre ali brigando na frente com todo mundo, brigando com os principais concorrentes, não é essa maneira que a gente espera que o futebol seja gerido. Esperar agora os próximos capítulos dessa novela Transferban, para que esse incômodo de olhar a lista e ver o nome do Botafogo na lista do Transferban, uma coisa que era inimaginável para a gente há pouco tempo atrás, time campeão da Libertadores, brasileiro, enfim, isso se resolva o quanto antes e não realmente atrapalhe, como já vem atrapalhando, ao contrário do que disse o Botafogo ali, nosso querido Bernardo Gentili, acho que já está atrapalhando a temporada 2026 e a gente espera que tenha uma contenção de danos, né? Não atrapalhe mais do que já vem atrapalhando o Botafogo nessa temporada, beleza? Vamos lá, só aqui algumas notícias rápidas, como eu prometi, eu acabei me estendendo demais aqui nessa questão do Transferban. Jefinho de saída, né, para o futebol chinês. Jefinho acertou um empréstimo ao Liaoning da China, né, o clube que acabou de ser campeão da segunda divisão da China lá, empréstimo de 300 mil euros, até um valor, acho que o maior valor que o Botafogo já recebeu por empréstimo, né, nessa gestão. Então, assim, o Jefinho vai para lá, né, ele tinha um contrato até 2028, mas não se encaixava mais, não estava mais nos planos para a temporada do Botafogo Jefinho, e aí vai encarar esse desafio agora lá no futebol chinês. E a outra questão que eu queria falar com vocês é a respeito do David Ricardo, né? Mais uma proposta aqui do Torino, né? O Botafogo pediu aí 9 milhões de euros nessa proposta do Torino. Vai ter reunião agora na segunda-feira com o staff do David Ricardo para saber sobre essa oferta, mas a pedida do Botafogo aí foi para casa dos 56,3 milhões de reais, valor considerável aí na pedida para o David Ricardo, beleza? Enfim, mais tarde a gente tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso, trazendo mais novidades para vocês. Espero que positivas, né? Porque ultimamente, nos últimos vídeos, a gente tem até... Vendo o vídeo agora do Guilherme Cardoso das 6 da manhã, se você não viu também, vou deixar nos cards finais aqui, falando da questão do Savarino e tal. E aí os comentários lá falando assim, pô, Guilherme nem começou o vídeo daquela maneira alegre, né? Que costuma comentar, mas realmente tem ficado difícil, gente. Tem ficado difícil por conta do momento que a gente está vivendo. Mas as coisas vão melhorar, acredito que sim. Enfim. Fala, meus amigos, vamos trazer mais informações sobre o Glorioso, informações importantíssimas aí, saídas do Botafogo. Segundo informações, o Botafogo acertou o empréstimo de Jefinho para clube chinês. O atacante será jogador do Tairê até dezembro de 2026. Informação de última hora trazida aí pelo site O Dia. O Botafogo acertou o empréstimo de Jefinho para o Liang Thierry, da China. Ele assinou o contrato até dezembro de 2026. Além dos chineses, o Santos e o FC Tóquio do Japão também haviam mostrado interesse no atacante. Ao todo, o Glorioso receberá cerca de 300 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais pela transação. As informações são do site UGE. Jefinho chegou ao Alvinegro em 2022, se destacou e foi vendido no início do ano seguinte ao Lyon da França por 10 milhões de euros. Em 2024 voltou ao clube carioca por empréstimo e na sequência foi comprado em definitivo por 5 milhões de euros. Agora o jogador aí vai ser negociado. No entanto, sofreu uns problemas físicos e não teve sucesso na segunda passagem pelo Botafogo. Na última temporada fez 2 gols e deu 4 assistências em 26 jogos, sendo 12 como titular. Agora ficou fora dos planos do técnico Martin Anselmi. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim de 2028. Então, o Botafogo negociou o atleta por 300 mil euros. Então, o Botafogo aí comprou o jogador em definitivo na segunda vez por 5 milhões e 300 mil euros. Foi uma perca aí de uma perca de 5 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais nessa última negociação. Tá bom, torcida? Deixe seu comentário o que você acha da saída do Jefinho, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa esse like.